Vamos lá, 7º ano, língua portuguesa, dando continuidade do que você já tá tendo na escola, né? Um atrás do outro tem a situação de se fazer assim para que se seja entendido essa língua, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre adjunto adverbial. Primeiro lugar, eu tenho que saber o que é um advérbio, tá? Então, o que significa um advérbio? Para vocês entenderem, eu já dei essa aula também. Advérbio é a palavra que não varia. A gente chama de palavra invariável. Esse é o advérbio. E vou ter vários tipos de advérbio, tá? Advérbio de tempo, de lugar, de modo, de causa, de conclusão. Tem vários tipos de advérbio que vão se encaixar quando a gente estuda advérbio. Mas é só para vocês entenderem que o adjunto adverbial, esse adverbial vem de advérbio, tá? Então, o que significa adjunto adverbial? Ele é um termo, vamos dizer assim, ele é acessório, tá? Da oração. Ele é um acessório. Quando ele é um acessório, significa que ele não é obrigatoriamente necessário, tá? Acessório não é isso? Eu vou sair e vou me arrumar, vou botar... É preciso? Não, tô vestida. O acessório não é obrigatoriamente necessário, tá? E ele possui um valor de advérbio, tá? Um valor adverbial, que indica o quê? Alguma circunstância de um fato, expresso pelo quê? Esse fato vai ser expresso sempre pelo quê? Pelo verbo que ou intensificar o sentido dele, que vai ser um adjetivo ou de um advérbio, tá? Então, quando a gente fala de adjunto, a gente entende que são mais de uma palavra, tá? Então, tem alguém junto, uma palavra junto com o advérbio, eles dois juntos vão se formar o adjunto adverbial, tá? Mas ele possui esse valor que ele tem adverbial, né? O adjunto tem valor do advérbio, porque ele está junto, é igual o adjetivo, né? Eu não tenho a locução adjetiva. Se eu falar lá, amor materno, a minha locução adjetiva será amor de mãe. Deixou de ter um significado igual? Não. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o adjunto adverbial. Não vai tirar o sentido do advérbio, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de adjunto adverbial, tá? Que eu tenho certeza que vocês têm aí na bibliografia que vocês estão estudando, no livro da escola. Mas eu vou dar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem aquilo que eu falei, tá? Então, eu tenho um adjunto adverbial de causa. Então, vou dar um exemplo. Vou botar aqui causa, tá? O exemplo que eu vou dar, ó, uma frase, né? Elas tremiam de frio. Elas tremiam de frio. Quem é o adjunto adverbial nessa frase? Vamos lá, eu gosto de fazer isso, né? Decifrar essa frase, os termos dessa frase. Elas, pronome do caso reto no terceira pessoa do plural. Tremiam, vem do verbo tremer, então é o verbo. De é uma preposição e frio aqui ele vem a ser um substantivo. Mas como eu falei que é de frio, eu juntei, né? Por que elas tremiam? Porque elas estavam com frio. Então, esse aqui passa a ser um adjunto adverbial de causa, tá? Qual foi a causa que faziam elas tremer? O frio. Outro, adjunto adverbial de companhia, tá? Vamos lá no exemplo. Vivi com Pedro. Preste atenção à diferença que eu estou colocando. Por 2 anos.
Vivi com Pedro por 2 anos. É de companhia. Então, decifrando de novo. Vivi, do verbo viver, é um verbo com preposição, tá? Pedro, um substantivo, né? Da parte própria. Por uma ligação aqui. 2, numeral. Anos também, um substantivo. Mas quando eu falo vivi com Pedro, é o sentido de companhia. Então, aqui vai ser o adjunto adverbial. Presta atenção, aquilo que eu comecei a falar anteriormente, que o adjunto adverbial, ele é um acessório. Então, se eu tirar eles daqui da frase, minha frase não fica sem sentido. Ó, elas tremiam, acabou. Eu não posso botar só isso, elas tremiam, não preciso explicar. E aqui, ó, vivi por 2 anos, tá? Então, eles são acessórios. Vamos mais um. Concessão. Concessão. Adjunto adverbial de concessão, tá? Que eu permito alguma coisa. Então, por exemplo, apesar do orçamento, extensão, a festa foi maravilhosa. Maravilhosa. Então, olha a concessão assim. Apesar do orçamento, entende-se que o quê? O meu orçamento não estava tão bom, mas mesmo assim, a festa foi maravilhosa. Então, é uma concessão, tá? Outro exemplo. Adjunto adverbial de dúvida. Tá? Eu tô com dúvida, né? Volto daqui a meia hora para a reunião. Ó. Volto daqui a meia hora para reunião, tá? Então, eu tenho que entender. Eu coloquei errado, peraí, gente, troquei. Não tem nada a ver com dúvida. Nada a ver com dúvida. Dúvida. O produto, a gente não usa isso, é produto. Talvez, tá? Venda muito. Tem certeza que esse produto vai vender? Não. Eu falo que ele o quê? Talvez venda muito, tá? Então, voltando, adjunto adverbial é aquele que serve de um acessório numa oração, tá? Numa frase, numa oração. E eu tenho vários tipos, eu dei 4 exemplos aqui para vocês, mas ainda tenho adjunto adverbial de fim, adjunto adverbial de instrumento, de intensidade, de lugar, tá? De meio, de modo, de negação, de tempo, de tipo de assunto, né? Do assunto, da condução, da afirmação, de conformidade, de interesse, de frequência. O que eu tenho que entender? Vem do advérbio. Então, todos os advérbios que tiver aqui, ó, causa tal, vai ter o adjunto adnominal. Cismei com adnominal. Adjunto adverbial também. Vai estar acompanhando cada um desses que tiver aqui, ok? Agora vamos falar do sentido do verbo, né? Qual é o sentido de eu ter aquele verbo ali? O que significa quando eu falo assim? Sentido de verbo. Porque, na realidade, nós temos verbos que eles são utilizados, o mesmo verbo, e o entendimento, ele pode ser diferente, tá? Então, sentido do verbo. Vou dar um exemplo para vocês do verbo assistir, tá? Assistir. Quando a gente fala assim, assistir, eu posso estar falando, vou dar 2 tipos de situação do assistir. Estou assistindo a TV. Estou, vendo a TV.
A enfermeira está assistindo o paciente do leito A. Ela está cuidando, tá? 2 exemplos. Então, quando eu falo de sentido de verbo, eu tenho que ter cuidado, porque muitas das vezes esse mesmo verbo, ele vai vir com a transitividade verbal diferente, porque vai depender do que ele está significando naquela frase, tá? Então, a gente sabe que na transitividade verbal, nós temos o verbo transitivo direto, TD, transitivo indireto, UTI, e transitivo direto e indireto, e o que não tem transitividade, que é o verbo intransitivo. Quando a gente fala de transitividade verbal, que a gente vai falar do sentido também do verbo, vamos nos levar ao trânsito mesmo. É como que o verbo transita, como que ele anda naquela frase, como ele é colocado ali. Se esse verbo não precisar de complemento, esse complemento vem de uma preposição, a gente vai falar que esse verbo ele tem transitividade direta, tá? Agora, se esse verbo precisar de complemento, a gente vai falar que ele não tem transitividade direta, então ele é um verbo transitivo indireto, tá? Ele é indireto. E nós temos também o verbo que ele pode funcionar com os dois. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. E o verbo que é intransitivo, que ele não precisa. Você falou, por exemplo, choveu, ventou, acabou, tá? Então, nessa situação, não sei se vocês já estão na transitividade verbal, mas eu já tenho essa dentro desse significado e sentido de verbo, já entra um pouquinho nisso. Não sei se vocês já foram aprofundados, por isso que eu só joguei para entender mais ou menos essa parte de transitividade, porque ainda não foi passado, não sei se vocês já me passaram, mas acredito que ainda não, tá? Então, por exemplo, como eu falei do verbo assistir, ele tem o sentido de ajudar, ele tem o sentido de ver, de apreciar, tá? Outra situação, o verbo aspirar, tá? Outro verbo aqui de sentidos que tem, dependendo de como ele está colocado, ele vai dar sentidos diferentes. Quando eu falo aspirar, eu falo isso aqui, ó. Puxei o ar, eu aspirei aquele cheiro, eu aspirei aquele odor, né? É um sentido. Mas ele também tem o sentido de eu almejar, de eu desejar alguma coisa. Então eu vou falar assim, aspiro que a deusa seja uma militar da Marinha. É um desejo que eu tenho, tá? Um desejo que eu almejo para ela. Então, dependendo de como eu usar esse verbo na minha frase, ele vai funcionar como transitivo direto ou indireto. Vai depender do modo que eu coloco, ou os dois, né? Direto e indireto, que eu o coloco na minha frase, tá? Então, é importante a gente entender, porque às vezes as pessoas, né, utilizamos palavras que não tem sentido naquele momento, tá? A mesma coisa, outro dia eu coloquei no Facebook assim, almejo que você seja feliz, não sei o que. Nossa, você está me desejando, você não quer me desejar felicidade? Eu falei, não, mas eu botei almejo. Então, o que você não quer? Eu falei, não, peraí, almejo é desejar, né? Mas a pessoa não tem a vivência, a sabiência do significado e leva para um outro lado. Então, é importante a gente saber o significado, tá? Os verbos têm isso. Outro verbo que também coloca a gente muito de cabelo em pé é o verbo implicar. Verbo implicar. Quando você fala assim, implicar, é igual que eu tô aqui dando aula. Tia, ele tá implicando comigo. Ou seja, ele tá mexendo, tá juriando aquela pessoa. Mas também existe o verbo implicar no que eu digo assim, ó. Se você estudar de acordo com o que eu tô falando, implica num bom resultado na sua avaliação. Ou seja, esse implicar é consequência. Ele também funciona como isso. Ele acarreta algo, ele vai te dar consequência de algo. Olha aí o sentido do verbo, tá? Então, olha como que temos vários verbos que têm a diferença, tá? Por exemplo, outro verbo proceder. Verbo proceder, tá?
O verbo proceder, ele pode dar a significação dele, de fazer sentido de algo, de ter fundamento. Então, eu digo assim, ó, o que você está falando não procede. Não tem procedência do que você está falando. Ou seja, não tem fundamento, tá? Não tem. O proceder daquele indivíduo foi por causa que quebraram o vidro da janela dele. Então, ou seja, aquilo que faz sentido. Por que ele fez? Por que ele tomou aquela atitude? Tá? Então, fazer um sentido, tá bom? Então, tem vários verbos que a gente coloca de uma forma e que eles podem ter significados diferentes e é importante a gente saber acarretar, saber utilizar o verbo, tá? Então, paramos aqui. Falamos de adjunto adverbial, sentido do verbo. Agora, a gente vai falar sobre o aposto e o vocativo, tá? O que são aposto e vocativo? Eles são termos de uma oração. A gente coloca eles numa oração. Deixa eu colocar aqui, aposto e vocativo. Gente, deixa eu dar aqui uma dica para vocês. Vocês são 7º ano, mas eu já falei pro pessoal do concurso para assistir essas aulas, para relembrar. Quem vai fazer Enem, concurso público, tá? Deus, é você que vai pra Marinha quando chegar lá, tá? Já vai pegando bem para ficar legal. É muito importante que isso aqui cai, tá? Isso aqui cai nos concursos porque pega muito, as pessoas confundem, tá? Eles são termos de uma oração onde o aposto é a palavra ou é uma expressão que exerce algum tipo de relação de substantivo ou pronome, tá? Então, ali nessa palavra, ela vai estar mais ou menos sendo ou um pronome ou um substantivo, tá? Já o vocativo, ele é independente. Ele é um termo independente na oração. Então, o aposto está subordinado a outro termo da oração. O vocativo, não, tá? Então, aposto subordina-se a um outro termo da oração. Ele necessita. O vocativo não necessita, tá? Vamos chegar. Então, nós temos alguns tipos de aposto, tá? Nós temos o aposto explicativo, o aposto enumerativo, de número mesmo, tá, gente? O aposto recapitulado ou resumidor, ou seja, recapitulando isso, vou resumir, tá? Eu tenho um aposto comparativo, dentro da oração, uma comparação, tá? Distributivo, circunstancial. Nossa, tia, palavra difícil, não, de circunstância, tá? Aí ele pode ser de especificação de uma oração, tá? Então vamos lá falar dele primeiro, tá? Vamos falar do aposto primeiro. Tá? Então, ele é uma palavra de expressão que exerce uma função junto a um substantivo, correto? Pode também estar junto a um pronome ou a uma oração, correto? Até aí? Qual é a função dele? Ele tem função de explicar, de especificar, de resumir, de fazer um comentário, comentar, e de indicar algo. Mas a gente tem que ter muita atenção que o aposto não pode ser formado por adjetivo, tá? Lembra que adjetivo é aquela palavra que dá a característica ao substantivo? O aposto não é formado por ele, tá? Apenas por um substantivo ou um pronome substantivo, tá? O que é um pronome substantivo, gente? Cláudia, Deusa, eu sou um pronome. Ela, né? Só que eu sou o substantivo próprio, tá ok? Então, o pronome que exerce a função de substantivo. Pronome substantivo, ele tá lá exercendo a função de substantivo, ok? Então, Cláudia fez isso, isso e isso. Então, Cláudia é um substantivo próprio, tá? Então, vamos fazer uma exemplificação de aposto para vocês entenderem melhor. Então, vou colocar aqui, ó. Paris, esse aqui eu sempre falo para vocês. Cidade Luz. Ó, vocês vão prestar atenção numa coisa que eu fiz aqui. Visitarei no próximo mês. Ô, glória.
Quem vai comigo? Então, Paris é uma cidade. Olha só o que eu fiz, hein? Tá entre vírgula, cidade-luz. Paris, cidade-luz. Aí eu expliquei. Visitarei no próximo mês. Lembra que eu falei que o aposto, ele vem, na realidade, ele não vai funcionar vindo com adjetivo, ele vai vir com um substantivo ou um pronome substantivo. Lembra? Ele vem diferenciar. Então, o aposto, na verdade, ele vem aqui explicar quem é Paris. Que ele também não seria necessário. Eu poderia colocar Paris, visitarei no próximo mês. Mas eu quis explicar que Paris é a cidade-luz. Então, ele entra entre vírgulas após o meu substantivo, dando indicação a esse substantivo, tá? Esse é o aposto, tá bom? Vê a diferença de um para outro. E aí, aqui ele vai funcionar como o quê? Aqui. Ele está funcionando como um complemento da palavra Paris. Mas ele seria necessário? Não. Se eu falasse assim, Paris, visitarei mês que vem, eu sei que Paris, a pessoa que está escutando sabe que Paris é uma cidade e eu vou. Mas eu quis dar uma ênfase a esse lugar, tá? Então, aí é a diferença do aposto. E dentro deles tem aqueles explicativos, resumitivos, o que vai resumir, circunstancial, tá? Mas não, o aposto vai sempre vir assim. Então, vamos lá dar um exemplo de um aposto explicativo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Explicativo. Tá? Um exemplo. Dom João VI. Dom João VI, ó, olha só, hein? Rei de Portugal. Ó. Rei de Portugal. Ó, tá entre vírgulas, de novo. Nasceu, presta atenção, em 13 de maio de 1767. Essa é uma explicação. Então, olha só. Dom João VI, eu poderia colocar. Nasceu em 13 de maio de 1767. Mas eu disse que Dom João VI, ele é o rei de Portugal. Então, eu expliquei de quem era que eu estava falando. Então, aquilo que eu falei, temos vários tipos de aposto e esse é um deles, um exemplo de um deles, tá? Por exemplo, vou falar de mais um aqui, só para fechar o aposto em tipo vocativo, que senão o vídeo para. Então, vamos falar de mais um. Um comparativo, um aposto comparativo. Lembra que já deu para entender que o aposto ele fica separado, ele fica destacado, né? Deu para entender isso. Então, vamos lá. Crianças, exemplo, vírgula, pássaros selvagens, vírgula, nunca deixam de surpreender. Crianças, pássaros selvagens, nunca deixam de surpreender. Então, eu estou comparando as crianças com o pássaro selvagens. Olha, mas eu coloquei entre vírgula logo após o meu substantivo. Entenderam? Então, esse é o aposto. Tem outros tipos, como eu falei. Agora, vamos falar do vocativo, tá? Agora, a gente falou do aposto, a gente vai falar do vocativo, né? Vocativo vem de voz, né? Aquela que chama, né? Então, quando a gente fala de vocativo, a gente está dizendo que a gente está chamando, né? Então, vocativo é uma invocação, é um chamamento, é um apelo. E ele é um termo independente. Eu não precisei, viu, como para mim colocar ali as explicações dos apóstolos, ela já viu, eu dando aula, já saiu, falando da cachorrinha que está aqui me assistindo ver a aula. Ela
Quando a gente fala de um apóstolo, a gente coloca entre explicando, né? Comparando os tipos dele, entre vírgulas ali, que ele depende, né? Daquilo ali para ser entendido. Mas se eu tirar também a oração tá com entendimento, mas ele depende daquilo ali. No vocativo é diferente, ele não depende. Então o vocativo seria a diferença o contrário, né? Um depende, tu não depende. Então é como se eu falasse assim, ó, Deusa, você é muito esforçada. Então eu chamei a atenção de quem? Da deusa. Mas ele não precisa dos outros ali, tá? É a mesma coisa, eu tô aqui dando aula, aí alguém tá fazendo bagunça, vamos dar o exemplo, a Clarinha. Clarinha, preciso que você fique quieta, senão eu não consigo dar aula. Então, vocativo é um chamamento, é uma invocação, tá? Então, essa é a diferença e ele é muito mais prático, né? Mais tranquilo que vamos dizer assim, de se entender. O vocativo, ele não depende da oração, tá? Eu colocar aqui, Letícia, vírgula, estudar é a coisa mais importante da vida. Entenda que a minha oração, ela não está dependendo do Letícia. Ou seja, a Letícia aqui, a palavra Letícia, não depende de estudar, é a coisa mais importante da vida. Mas eu fiz uma invocação, eu fiz um chamamento. Então é aquela assim, ai meu Deus, ó, ai meu Deus, esqueci de lavar o prato. Eu poderia falar, esqueci de lavar o prato. Mas olha só a invocação que eu fiz. Ai, meu Deus. É um vocativo, tá? Então, a diferença é essa entre um e outro. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entender, não deixa o assunto acumular. Pergunta, a gente volta, tá? Hoje eu já voltei com uma aula de monônimo pro 8º ano, porque a Larissa não entendeu uma parte. Eu voltei só com aquela parte para ela fazer entender. Não deixa acumular, ok? Beijinhos.